Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. Eu tenho referência, assim... sempre ouvi samba dentro de casa. Eu lembro do meu pai com um LP de Bete Carvalho e a gente ouvindo coisinha tão bonitinha do pai. Demais. E eu lembro também da Eliana de Lima. Pô, Eliana é uma precursora do movimento, assim. E Alcione. Acho que são as 3 referências femininas maiores que eu tenho, assim. Ah, que legal. Que nomes mais a gente tem de mulheres no samba que mais atuais ou mesmo anteriores, assim, pra gente... Sabe que é uma coisa que eu sempre me pergunto, cara, por que o samba criou poucas... Não é que criou, deu oportunidade à artista mulher, assim. Nos anos 90, a Adriana Ribeiro foi uma grande... Adriana e a rapaziada. Mesmo ela fazendo o som que a gravadora queria que ela fizesse e não que ela gostaria, ela teve classe e tirou o melhor daquele momento ali e conseguiu dar uma representatividade boa. Ela sempre foi a Adriana e a rapaziada ou era só a Adriana e juntou? Ribeiro e depois virou a Adriana e a rapaziada, que era um grupo, né? E conseguiu fazer um monte de coisa legal. Mas é uma coisa que me pergunta, assim, o samba ele é muito machista, né? Vem aquela imagem de novo dos cortiços no pós-escravidão, no século XIX, 1900 e tal, século XIX, é isso, né? Eu tô ficando louco, século XVIII. Século XIX. Não, século XX. 1900 e tal, século XX. Século XX. Mas exatamente. Que começou foi no XIX. Exatamente. E aí, se dividiam entre o papel das mulheres e dos homens. Os homens tocavam e as mulheres cozinhavam. As mulheres não tocavam. Elas só dançavam, batiam na palma da mão e cozinhavam. Dançavam nas rodas, né? Essa cultura machista que é do samba, ela atravessou essas décadas. E aconteceram algumas representantes muito importantes, mas uma cena grande de mulheres ainda não aconteceu. Carmen Miranda, a gente pode considerar? Carmen Miranda foi a primeira, né? Foi uma das primeiras, assim, que são extremamente importantes, que fez sucesso nos Estados Unidos e tal, e que levou a música brasileira para um outro lugar, né? Colocou no cinema americano, enfim. Mas, representando a cultura brasileira feminina do samba, foram poucas durante essas décadas, mas uma cena de mulheres não aconteceu. E eu torço para que isso aconteça o mais rápido possível. Assim. Sim, claramente. Porque a visão do mundo pelo prisma feminino é uma coisa que eu acho que vai mudar o mundo da música. Assim. Porque eu vejo que muitas mulheres hoje, elas são muito importantes como artistas, mas muitas vezes a visão feminina da vida elas não colocam em primeiro lugar por uma questão de mercado. Para poder atingir mais públicos. Exatamente. Não ficar nichada entre as mulheres. Exatamente. Certo. E você acha que deveria nichar? Eu acho que devia pensar que a vida delas é muito interessante para falar de outras vidas que não seja a dela. Entendi. E acho que isso é muito importante a gente pensar nisso também. Eu vejo, assim, nisso especificamente, a parte do romantismo que é inerente da mulher, que é uma coisa que a mulher tem essa coisa do emocional mais aflorado, né? Porque a mulher, quando ela ouve a música que outra mulher gravou, ela se vê falando. Então tem a mensagem que ela quer dizer. Então, né, quando você ouve, por exemplo, a Marília Mendonça, e ela canta que ela tá apaixonada, ou ela canta que levou um fora, ou ela canta... É a mulher na primeira pessoa. Sim. Quando a gente ouve um cara cantando, muitas vezes é também isso, que a gente consegue falar do amor e tal, mas muitas vezes é o que a gente queria ouvir. Sim. Muitas vezes a gente ouve a música na sua voz, na voz do Alexandre Pires, na voz de Pedro Mariano, na voz de, enfim. E a gente ouve aquilo que a gente queria ouvir do nosso companheiro, né? E eu acho que esse contrário tem menos. Tem menos o homem querendo... deixa eu parar aqui pra fingir que é a minha amada me dizendo essas coisas, sabe? Tem muito isso. Dificilmente um compositor homem se transforma em mulher para dizer sobre coisas importantes. Ele não faz isso. Por uma questão de educação, eu acho. A gente é muito educado para ser menino, não para pensar como menina. Se a gente pensar como menina, a gente vai para um outro caminho, né? Na verdade, isso é uma bobagem. E também tem muitas coisas que as meninas fazem que eu vejo que é uma visão um pouco mais masculina da poesia, em detrimento de uma poesia super interessante dela, feminina, que poderia mudar o mercado da música, por exemplo. Eu acho. Disse alguma coisa, não sei se é muito sério, mas eu acho que é muito importante. Eu tô pensando junto também aqui com você. Não sei se você já disse isso. Uma piada mais como um homem, para ela ser mais engraçada ou não. Como homem, não. Mas eu sinto que na comédia tem muito assim, muita gente... mas assim, muito. A imensa maioria das pessoas tem uma visão do humor feminino que é mulher só fala de sexo. Sim.
E aí eu sempre, já falei isso várias vezes, que acontece muito do cara subir no palco e ele passa 15 minutos falando sobre a mulher dele. Ah, porque minha mulher demora pra se arrumar, porque minha mulher tem dor de cabeça e não quer transar, porque minha mulher não sabe fazer baliza, minha mulher não sei o quê. Ele fala 15 minutos falando da mulher. Ele sai, a menina sobe e fala, porque meu namorado... Ah, só sabe falar de homem. Entendi. Sabe? Então assim, pô, mas o outro falou 15 minutos da mulher Ele dele. só falou da mulher. Sabe? Exatamente. E aí, então, a primeira coisa tem isso. Outra coisa que eu, enfim, fui moldando a minha mente na piada é que eu sentia que o palco, você sabe bem disso, né? Nós sabemos, ele tem aquela coisa de mexer com a libido das pessoas, né? O cara horroroso da festa subiu no palco, pegou o violão, meu Da Deus, imaginação. come todo mundo, então eu sentia que num primeiro momento no palco, não importava muito bem se eu era bonita, se eu era gostosa ou o que quer que fosse. O fato de ter uma mulher no palco falando Já era bom. incomodava casais. Então eu via a mulher cutucando o marido, porque o marido estava rindo pra mim. Porque de repente aquela mulher briga pro marido ouvir ela por 5 minutos e o cara tá meia hora me ouvindo dando risada comigo. Sim. Só que não é outra mulher. É uma manifestação artística, não tem nada a ver. Sim. Então eu comecei a fazer, sempre abrir o show com piadas me detonando. Então, meus primeiros 2, 3 minutos era sempre tipo assim, galera, calma. Eu não tô competindo com ninguém, é pra vocês irem comigo de mim. Vem comigo. Sim, sim. Isso também. E eu sempre gostei de falar dos dois. Então, eu faço piada zoando as meninas, como menina. Eu falo, gente, mulher é assim mesmo e tal. E faço piada zoando os caras. Então, eu tento atirar pra todos os lados, assim. Vai todo mundo sair ofendido daqui igual. Você- Sabe? Não, entendi. Mas sabe uma coisa que é interessante, sem querer te cortar, gente? Eu penso que o ritmo brasileiro ele foi criado muito por homens, no sentido a rítmica, por exemplo. A gente pensa na espinha dorsal do samba, é uma coisa chamada teleco-teco. Que é isso aqui. Tac, 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 tac. Bate Isso é no o... teleco, teco, teleco, 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 É, teleco. o teleco-teco é a espinha dorsal de tudo que 90% da música brasileira é do teleco-teco, inclusive do sertanejo que toca hoje. É o teleco-teco também. E isso foi criado justamente por homens numa época de pós-escravidão. Mas existe uma visão, e o ritmo ele é uma coisa muito orgânica, que ele é exatamente o que pulsa dentro do corpo. Assim. O ritmo é corpo. E adaptar o teleco-teco para a visão feminina, eu acho que ainda não foi feito. Que é uma coisa extremamente importante. Uma coisa são meninas, são mulheres tocarem suas músicas, serem representativas na música, fazerem shows, estarem no palco também, não só aplaudindo, dividir o espaço. Outra coisa, elas assinarem a música com uma visão feminina visceral que o organismo delas representa. Assim, Sim. que é diferente. Então eu vejo ainda muita dificuldade das meninas entenderem que eu preciso traduzir o ritmo do meu corpo feminino em música, não tocar como homem, entendeu? Porque até então é como se estivesse emprestando um Exatamente. ritmo masculino pra colocar uma letra feminina. Exatamente, para dizer, eu vou tocar a poesia minha e o ritmo é meu, é do jeito que ele pulsa aqui dentro. Sim. Entendeu? Isso não aconteceu ainda, porque isso dá trabalho. E o mercado não gosta de trabalho. O mercado, o que ele faz? Ele vai pegar as meninas que cantam bem e vão colocar produtores masculinos para produzir. E aí, na verdade, o ritmo, que é orgânico, que vai traduzir o que o corpo feminino representa, não vai estar na música. Vai estar na música o que o homem representa. Entendi. E aí a mulher... Na essência A ali. essência, exatamente. Saquei. O que eu ia te perguntar aquela hora, se você evita usar pronomes e nomes na composição para que as pessoas possam todas Sabe uma se coisa que eu estou me sentir adaptando? representadas? Eu pensei nisso agora, esses últimos tempos. Eu não tô assim. nem falando de linguagem neutra, essas coisas não. Tô falando assim, de evitar mesmo falar na música ela, Eu tal. acho... O homem, mulher. de tipo ela ir para um lugar mais longe, né? Ela se tornar mais acessível para um público maior. Sim. Tipo, não ficar em nichos, né? Porque a música brasileira ela é muito formada, como ela teve uma influência muito grande do bolero, a música do mundo, principalmente a música do mundo latino mais importante é o bolero. O bolero ele influenciou a música mundial em vários artistas, assim, com vários americanos e europeus e da América Central, América do Sul. O bolero ele é uma praga. E o samba se influencia muito pelo bolero também. E o bolero, as letras de bolero são exatamente desse amor mal sucedido e tudo mais. E aí quando você é criado numa espinha dorsal só falando disso, quando você sai disso, parece que o mercado não entende o que você está dizendo, entendeu? Porque é uma coisa que você herdou de muito tempo.
Aquilo que eu falei do eternamente feliz, né? De você, cara, mas você tá dizendo de uma pessoa que te rejeitou que você quer que ela seja feliz? Eu tô. Pô, mas isso não vai tocar no rádio nunca. E virou o que virou, entendeu? É você meio que fazer rupturas, assim, com a sua língua, com a sua escrita, com o seu ritmo, com a sua música, enfim. E na verdade, assim, primeiro que sempre vai ter alguém vivendo aquela situação. Sempre. Qualquer situação que você pensar, vai ter alguém vivendo. E depois, porque se a música for boa, você não precisa necessariamente vivendo aquela situação pra curtir o som. Às vezes uma frase da música justifica ela toda, sabe? Você pode ter outras interpretações. Tem músicas muito acessíveis, assim, né? Eu gosto. Principalmente, eu acho que a música, ela hoje, ela deixou de ser ter um caráter emocional para ter um caráter de diversão. Hoje a música é basicamente entretenimento, né? E a gente teve que se adaptar, porque a gente é de uma época em que a gente pegava um disco, por exemplo, que loucura, eu sou sambista, hoje eu me considero sambista, depois de muito tempo, assim. Sambista formado, porque toca um instrumento, compus uma música, tipo plantou uma árvore, escreveu um livro, sabe, uma coisa. E um dos discos mais importantes que mudaram a minha vida de pensar em ser músico, um deles foi o Thriller, do Michael Jackson, em 1982. Exatamente porque ele pegou um cara que é um grande maestro, Quincy Jones, que era um cara que veio do jazz, e ele falou, cara, eu vou fazer um disco de jazz com o principal artista mundial e vou transformar um disco de jazz com uma linguagem mais pop num disco mais importante da história da música. A partir dali eu entendi de que eu poderia transformar a minha música numa outra coisa, fazendo o que era acessível a mim, assim. Estando perto da X9 paulistana, que era 5 minutos da minha casa, da banda de rock de garagem que tocava Nenhum de Nós, né? Ou do cara que fazia o break, o hip hop, e tinha um disco do Malcolm McLaren como uma referência maior. Você juntava esses elementos dentro da sua cabeça para criar. Para criar uma coisa que fosse daquilo que eu entendi como música. Sim. E aí essas coisas sucessivamente criaram uma desconstrução e criaram uma outra coisa.